Olá pessoal, eu sou a Ana da Dona Maria do Bolo e o vídeo de hoje são histórias e experiências mais reais e pessoais também de como é empreender, de como é lidar com funcionário, com cliente, quais são as dificuldades, como que a gente começou, o que a gente enfrentou e enfrenta até hoje dentro da confeitaria e desse mundo de empreendedorismo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e eu também quero mandar um beijo bem carinhoso para todas essas pessoas que chegaram aqui, que a gente já tá com 4 milhões. Milhões é foda. Ah, é realidade. Não, começar de novo, né? Eu queria que fosse 4 milhões, mas não é. Mas eu tô sonhando alto. Os 4 mil inscritos aqui no nosso canal. Então sejam bem-vindos e um abraço aqui do pessoal da Dona Maria do Bolo. Bom, pessoal, como eu disse, o vídeo de hoje é uma experiência muito pessoal, né? Não é aquela coisa coach, de técnica, faça isso, faça aquilo para ter sucesso. É bem a realidade, o nosso dia a dia, como que a gente começou. Eu não sei se vocês já viram o vídeo da nossa história, que a minha mãe começou vendendo bolo na feira e tudo. E desse caminho até a gente chegar em ter as lojas, em trabalhar com os melhores equipamentos, em ter a parceria da Nestlé, foram etapas, né? Foram etapas. Mas que eu digo que a principal é não desistir. E o que para mim também é grande parte do nosso sucesso é a qualidade dos produtos. Então, não desistir, ter qualidade dos produtos. E a terceira é saber enfrentar as dificuldades no meio do caminho. Principalmente quando você começa em casa. Você começa a fazer bolo na sua casa, aí começa, né? As pessoas acham que é caro, as pessoas próximas de você não querem pagar, as pessoas às vezes desdenham ou você esbarra na barreira da vergonha, eu vou sair na rua vendendo isso daqui. Então, o que vai fazer você seguir ou parar com a confeitaria? Não somente a sua necessidade, mas a sua vontade de fazer disso a sua fonte de renda. Então, se para isso você tem que sair na rua para vender, tudo bem. Se para isso você ainda não consegue entregar, as pessoas têm que buscar, retirar esse pedido na sua casa, tudo bem também. Eu lembro que a minha mãe fez muitos anos o bolo salgado em casa, então assim, a casa da gente, a sala praticamente não existia. Praticamente não, ela não existia. Era só geladeira, uma mesa e um monte de cliente sempre lá. E quando o seu produto é bom, as pessoas elas não se importam de retirar nada na sua casa. Elas querem ter aquele paladar, elas querem comer aquilo lá que elas acham gostoso. Então não precisa se preocupar com isso. E também é uma maneira de começar. Não quer dizer que a vida inteira você vai atender as pessoas na sua casa, mas é um começo, é uma das etapas. E se você tem grana para investir já em um negócio, o meu conselho, como eu disse, pessoal, não é aquela coisa do estrelismo de coach, é cuidado com tudo que você investe. Então tenta começar em um patamar um pouco menor, para você pegar esse dinheiro de volta, depois investir mais, depois fazer uma vitrine mais legal, depois pagar um aluguel mais caro, mas não começa já com aquele pá, a não ser que você tenha, né, sobrando. Mas se não, não investe tudo que você tem. Por quê? Para você conseguir pagar sua folha de funcionários, ter o retorno do que você investiu, gente, vender não é tão simples assim, né? Então, meu conselho é tenham calma. Não cheguem querendo, você pode conseguir, você vai conseguir. Mas não comecem já com aquela coisa eu falo que às vezes empreender tem um pouco de ego também. Geralmente quando você coloca o ego na frente da conta, você tropeça. Então você vai demorar um pouco mais para chegar naquele resultado porque você tropeçou, porque você se deslumbrou, eu quero uma lojona, eu quero isso, sendo que você às vezes não precisa de tudo isso para começar. Aqui na Dona Maria do Bolo, o nosso bolo ele é igual ao que a minha mãe vendia na casa dela. A gente nunca trocou receita, a gente não altera matéria-prima para a pessoa ter sempre a mesma experiência de paladar. É óbvio que hoje em dia tem mais confeiteiro, nós temos sim às vezes a dificuldade de padronizar, mesmo tendo receituário padrão, ficha de produção, controle de lote, a Nutri em cima, uma etapa que o colaborador não cumpre inteiro, um recheio que é para bater 5 minutos, que ele bateu 10 ou que ele bateu 4, acaba dando interferência de paladar. Então é uma das dificuldades sim, mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que deixar aquela sua identidade, aquele seu registro, aquele paladar daquilo que você vende, sempre, sem mudar. Seja no começo ou seja quando você já está numa loja no outro patamar. O cara precisa comer o seu produto e saber que aquele gostinho ele só encontra comprando de você. E é legal isso porque isso acontece muito na loja, né? Então, eu sou cliente e faz 10 anos que o bolo do meu filho é feito na Dona Maria do Bolo e os meus convidados já esperam comer aquele bolo lá. Então, vira uma tradição, é muito difícil você perder esse cliente. Mas você tem que manter a sua qualidade, o seu padrão de sabor sempre.
Uma outra etapa é você criar a sua marca. Gente, não precisa no começo você contratar uma empresa, um design, você mesmo pode fazer alguma coisa, igual eu falei dos carimbinhos, várias outras coisas, mas o que é importante? Você conseguir mostrar que aquele produto ele veio da confeitaria, da confeiteira tal. Essa questão de depois contratar uma empresa para cuidar da sua marca, você pode ir dando essas etapas conforme a evolução do seu negócio. Então, para você ter sucesso, não precisa começar com isso daí. Como eu sempre falo, né? Se você tem, ok, vai te ajudar, vai antecipar etapas. Mas se você está começando, assim como foi a nossa história, não precisa, gente. Você consegue ainda fazer uma coisinha um pouco mais básica lá na sua casa, mostrar que aquele produto é seu e vender e ter sucesso no seu negócio também. O importante é começar. Uma outra dica importante, que é algo que a gente vivenciou e vivencia ainda na Dona Maria do Bolo, é se planejar de uma maneira que a gente consiga investir dentro da loja. Então, eu falo sempre com os meus pais, né, que a gente não tem nada, quem tem é a loja. Porque tudo que a gente consegue ganhar, a gente devolve para dentro da loja. Então o nosso delivery, ele não está conseguindo atender com 3 carros, vamos comprar mais um. E assim por diante, né? Então você saber como você vai investir o seu dinheiro para que o seu negócio amplie, ele de certa forma consiga retornar para você em lucro, é muito importante. Eu dei o exemplo de um carro, só que há anos foram batedeira. Então assim, para a gente conseguir produzir, eu não dava conta com uma batedeira. Comprou a segunda, comprou a terceira, comprou a quarta, comprou uma batedeira industrial, comprou uma outra maior e assim por diante. Então é muito importante que você tenha consciência de que tudo nessa vida, sejam investimentos mínimos ou maiores, é investimento. E você separar um pouco dessa graninha, para dentro do seu negócio, é importante para que ele evolua também. Um exemplo bem legal é a máquina de salgado. Se a gente não tivesse dado esse passo de fazer o salgado na máquina, a nossa primeira máquina não é. Hoje a gente tem uma máquina que faz 12 mil salgados por hora. A nossa primeira máquina não foi assim, eram 2 mil salgados por hora. Mas se a gente não desse esse passo, a gente não teria capacidade de produção, a gente estagnaria, porque mesmo que eu colocasse 10 funcionários para fazer, ele nunca conseguiria me entregar o que a máquina me entrega, né? Então, é importante que vocês consigam pensar no negócio de vocês dessa maneira, porque todo investimento, no final, ele bem feito, ele vai devolver para você mesmo, né? Para o seu negócio, para a sua vida pessoal, para a realização dos seus sonhos. Bom, pessoal, essa última dica, que na verdade acho que nem é uma dica, é um desabafo, que eu acho que é importante a gente falar, ouvir, talvez ajude, né, vocês que estão empreendendo, que querem empreender, são as dores, as dificuldades, as angústias que a gente acaba tendo de empreender. Eu falo que hoje em dia eu consigo lidar com tudo isso de uma maneira melhor, mais madura, mas tudo são, como eu disse, etapas. Nem sempre a gente consegue, por exemplo, um cliente que ele comprou um bolo seu, você sabe que você fez bem feito, que você deu o seu melhor, você tem consciência dos produtos que você usou e o cliente fala que o bolo tá ruim. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar o dia inteiro pensando, nossa, mas ele mentiu, mas o bolo não tava assim. Como que eu vou lidar com isso? Né? Quando o seu negócio começa a crescer, é algo que é natural. As pessoas vão divergir, as pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas também têm paladar diferente. Isso daí não pode virar uma pedra no seu sapato sempre. É algo que o empreendedor vai passar como todas as grandes marcas passam. Isso daí não pode ser algo que derrube a sua vontade de vencer, que derrube a sua vontade de continuar no negócio. Então, saber lidar com as suas emoções também é muito importante para que o seu negócio tenha sucesso. E hoje em dia, com a rede social, a gente tem muita referência, né? É referência de cozinha, referência de confeiteiro, e a gente olha e fala assim, nossa, caramba, como que essa pessoa, como que esse negócio consegue? Gente, a vida do Instagram, né, assim como a vida pessoal, no Instagram é muito diferente da nossa realidade, porque as dificuldades, elas estão ali no dia a dia. Só que acho que o diferencial é quando você começa a criar uma estrutura, você começa a evoluir, é que você você tem processos para passar por essas dificuldades. Acho que a questão mais difícil é sempre aquela situação pessoal, o dono com o dono. Então, às vezes eu tenho umas cobranças de que eu poderia fazer isso e isso melhor, ou de que eu poderia vender mais isso, aquilo, mas eu não me esforço o suficiente. Ou o pior, né? Eu falo que quando a gente não tem a consciência do que é empreender, as pessoas acham que empreender é ter liberdade, quando na verdade, se você não souber lidar com isso, é a sua eterna prisão.
Porque, eu tenho um aniversário pra ir, mas eu não vou porque eu não consigo deixar a loja sozinha. Eu tenho, mas eu não vou porque isso. Então, a gente tem que ter consciência um pouco das nossas dificuldades para tentar trabalhar elas, para que a gente consiga desfrutar daquilo que a gente está construindo de uma maneira um pouco mais saudável, em paz, entendendo que teremos dificuldades, mas também teremos acertos, e assim vai seguir sempre. Às vezes uma situação não precisa invalidar todas as outras situações, né? Porque a dificuldade é aquela, às vezes, principalmente quando você tem funcionários, seja algum colaborador que era para mandar 2 fatias, ele mandou uma, ou ele trocou o sabor, seja para lidar com um funcionário que acabou discutindo com o outro, algum cliente que acha que esqueceu alguma coisa na loja e você já falou que não tá, ele tá teimando que tá, como se o seu colaborador, ou como se você tivesse roubado algo. Tudo isso, gente, não vai deixar de acontecer. Não vai. Eu acho que esse é o principal aprendizado. A gente tem que entender como lidar com essa situação. Como que eu vou lidar com o funcionário insatisfeito, como que eu vou lidar com o cliente que está insatisfeito, como que eu vou lidar com a minha alta demanda, como que eu vou lidar para dividir as tarefas, porque não tem para onde fugir, né? A gente não pode achar que empreender é um mundo de flores e que sempre, eu só vou postar lá num podcast falando que meu faturamento aumentou X e não sei o que, blá blá blá, é o que eu falo, aquela coisa do super coach, que eu sou um empresário de sucesso. O caminho, ele é árduo, ele é dolorido. E geralmente o dono, ele acaba pagando um preço por isso. O que é importante? Você ter todo o seu planejamento certinho para que a sua empresa tenha então um resultado, a lucratividade. Porque aí você enxerga o resultado de alguma coisa. E também a satisfação pessoal de você ver um negócio crescer. Uma satisfação pessoal que eu tenho muito grande é de prover a prosperidade para a vida de algumas pessoas, né? Então, assim, os meus colaboradores, eles entregam trabalho, eles entregam resultado para mim e eu me sinto feliz de poder contribuir com a evolução da vida deles, para aquilo que eles querem levar para casa deles, trocar de carro, pagar uma faculdade para um filho, viajar, cuidar da própria vida. Então também tem toda essa parte de ser muito gratificante também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais de um desabafo. Tem muitas outras coisas para falar, mas senão o vídeo fica muito grande e eu espero que tenha servido para vocês como abrir os olhos que todo mundo passa por várias etapas, só que o sucesso ele é possível para todos. Para todos é o que eu desejo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar no nosso WhatsApp, que pra gente é sempre uma satisfação muito grande poder ajudar vocês. É isso, tchau!